Eu me chamo Heloísa, eu sou numerária auxiliar do Opus Dei já faz 34 anos, ou seja, já tem um tempinho de rodada aí, né? Eu nasci em Lorena, próxima a Aparecida do Norte, e quando eu tinha 3 anos, nos mudamos para Jacareí. Meus pais sempre trabalharam com comércio, e aí quando eu tinha 10 anos, ou seja, deu 7 anos aí, num assalto mataram meu pai. E aí estávamos eu, minha irmã com 6 anos, e minha mãe, que devia ter seus 33 anos, 34 anos, por aí. E a nossa sorte é que eles estavam construindo uma casa em São José dos Campos. E já estava, assim, praticamente acabada. Aí minha mãe não queria ficar ali de jeito nenhum, né? Então, ela se mandou com a gente lá para São José e nós estávamos mais próximas das nossas tias, primas. Foi o primeiro contato que eu tive, foi uma carta que eu recebi de uma numerária auxiliar. Naquela época não tinha celular. Não tinha mensagem, as mensagens eram cartas, porque a minha prima em São José conheceu o Opus Dei e começou a ir nas meditações e pediu para essa pessoa escrever para mim. E aí ela me escreveu, achei linda aquela carta, maravilhosa. Acho que eu nem tinha recebido carta até então, né? Li aquela carta, guardei na gaveta. Passado um ano, eu fui dar ordem na gaveta, que estava muito bagunçada. E aí eu vi a carta, eu falei, meu Deus, que falta de educação, não respondi essa pessoa, onde já se viu uma coisa dessas, né, eu vou responder, né. E aí que eu escrevi para essa pessoa, eu já tinha 15 anos, e falei, olha, eu achei super interessante, me desculpa, até perdi a carta aqui no meio das minhas bagunças, né. E a gente marcou lá, a gente nem se conhecia, porque minha prima continuava em São Paulo. Né? Eu já sabia que ela estava em São Paulo, mas a gente não sabia muito o que era. E aí teve a meditação, teve direção espiritual, teve confissão, né? E não passou muito tempo, elas montaram um convívio na casa da Eva, da família da Eva. Era um sítio que ficava em Itupeva, esse sítio. Eu adorei aquele convívio. Nossa, eu me acabei, né? Foi muito, muito bom. Começou na quinta-feira e acabou no domingo, eu adorei. Teve aula, teve palestra, teve esporte e eu achei aquilo um ambiente maravilhoso. Curti pra caramba. E desde então eu continuei frequentando, não parei mais. Até que eu comecei a pensar, será que esse negócio não é pra mim? O ambiente de família era muito legal, eu me sentia muito em casa. E eu via ali, interessante isso, né? Eu lembro que novinha, eu já via ali uma saída para todos os meus talentos. Tipo, aqui eu vou poder render tudo que Deus me deu, entende? Então isso daí eu tive que trabalhar na oração e ver, né, o que Deus realmente queria. E é claro que foi uma coisa que custou, né? Então, a numerária auxiliar, né? Ela vive o celibato, né? Uma pessoa que tem uma vocação, né? É uma escolha da pessoa, mas principalmente também de Deus. Deus te chama e você diz que sim. E a numerária auxiliar, uma das coisas que eu gosto de explicar assim, dá para explicar de várias formas, né? Mas ela é a responsável por ser mãe daquela casa, né? Daquele centro, tornar aquele centro um lar, né? Então não é uma missão assim muito simples, porque senão nós teríamos, sei lá, uma casa onde mora um monte de gente, né? Uma casa onde junta um monte de gente e o pessoal chega e sai. Então a numerária auxiliar, ela tem por disposição divina, né? Por dom de Deus, esse dom de realmente tornar aquela casa, uma família. Você pode assim apalpar o carinho, né? E ao mesmo tempo a valorização. Né, te valorizam muito, sabe? E ao mesmo tempo, assim, extremamente agradecidos, né? Então, ultimamente eu fico até com vergonha. Porque é um pouco demais, né? Eu me sinto muito querida mesmo, né? E ao mesmo tempo eu tenho esse retorno, porque eu tô aplicando em algo multiplicador. Aquilo se multiplica, não cai no vazio. Então, nada do que eu faço não valeu. Tá valendo, tá mega valendo, né? Até eu pegar uma sujeirinha do chão, né? Tá super valendo. Porque aquilo vai refletir no outro e vai querer, fazer também, pode desenvolver nele essa vontade de também, e o que eu tô fazendo para servir, né? O que eu tô fazendo para ajudar aqui? Vai despertando no outro essa vontade de também servir e fazer o bem ao outro. Aí eu não vou lembrar o ano, talvez 2002, sei lá. Me surgiu um problema no coração, né, que eu comecei com uma arritmia um tanto forte, e aí foi preciso que eu mudasse, que eu saísse de Pinhais, né, e aí eu vim pra cá, pra Aroeira mesmo, né, isso foi mais ou menos 2004, né, e aí vim pra cá, também para fazer os tratamentos que era mais fácil, mas não só por isso, para poder ter um ritmo de vida um pouquinho, né, então realmente eu fiquei
muito cansada. Foi uma época bem difícil, né? E que é lógico, o que eu via nessa época era o momento de falar. Porque se eu desse uma de super mulher, eu ia quebrar, né? Ou no burnout, ou numa estafa, ou um estresse, que quer que seja, né? O que eu via em tudo isso? Um momento de purificação. Era o momento mais pertinho da cruz. Tanto para eu amadurecer e assumir o que realmente eu consegui e o que realmente não. Tanto para também quem governa, ou administradora, ou diretoras, também entender essa situação. Então, era um momento de amadurecimento dos dois lados. E aí, é lógico, já começaram a me falar, você vai fazer esporte, você vai dormir um pouco mais, você vai tomar uma meia-manhã. Eu nunca duvidei da minha vocação. Então, eu acho que isso me dava essa força para enfrentar essas dificuldades, entende? Que a obra foi crescendo como um todo, né? Foi todo mundo dando seus passinhos. E ainda temos muito o que crescer, né? Mas eu achei assim que a obra aqui no Brasil amadureceu e eu só tenho a agradecer a Deus que eu continuo aqui vivendo tudo isso. E aí eu estudei bastante, né? Vários cursos livres eu fui fazendo, né? Conforme era possível. Mas assim, curso mesmo, para terminar um curso, uma graduação, eu fui fazer só em 2017. Então faz pouco tempo, né? E aí eu escolhi fazer gastronomia porque eu curto muito essa área. E eu fiz gastronomia na Imbi Morumbi. Eu contei com a colaboração das meninas lá da administração, que me ajudaram muitíssimo, porque houve momentos que eu fiquei muito cansada, né? E também a velha história, como eu gosto de estudar, eu não queria levar uma faculdade meia boca, eu queria que realmente, né, eu quero tirar nota, eu quero ir bem nesse trabalho, eu quero entender essa matéria. E aí eu estava fazendo um evento para as mulheres, que ia ser no sábado à noite, que aos sábados à noite a gente tenta fazer um negócio bem legal, né, mais assim, descolado. Eu vou fazer queijos e vinhos, mas que pão eu ponho? Que pão eu ponho? Eu quero pôr um pão legal, eu quero pôr um pão saboroso, que eu inventei um pão, que é o pão de castanha. Pensei, vou fazer uma massa com ameixa, vou colocar umas castanhas, não sei o quê, que acho que esse sabor elas vão gostar. O evento era no sábado, eu inventei o pão no sábado, de manhã. Olha que legal. Fiz o pão, botei lá o pão, passei o evento, coloquei lá os queijos, enfeitei a mesa, tô lá na cozinha, bela e formosa, com as meninas recolhendo a cozinha. Aí vem a diretora da atividade. Fala assim, Elô, tem mais desse pão? Eu falei, não tem. Não, Elô, por favor, você tem que conseguir mais um pedaço que seja, porque tem duas supernumerárias brigando para saber quem que leva o pão para casa. Você tem que fazer esse pão para vender. Eu falei, eu vender pão? Tá bom, vou pensar. Aí eu fiz uma receita na próxima atividade e vendi. Foi tudo. Na pandemia eu fiquei treinando o pão de levain, né? Fui treinando porque ele precisa treino, né? Até você dominar a fera. E aí a hora que saiu bem, pus para vender também. Então eu vendo pão de levain, pão de azeite e pão de castanha. Chegando aqui na Aroeira, falei para minha amiga, pensa uma etiqueta, pensa um logo aí para mim. Bola aí um negócio, porque eu não ia conseguir bolar, né? Aí ela insistiu que tinha que sair o meu nome nesse logo. Eu falei, não precisa, põe assim, pão de castanha. Põe pão de levain, põe outra coisa. Não, o seu nome vai ter que sair. Aí ela colocou by Chef Elô, que é o logo que eu uso, né? Então eu fui colocando nas etiquetas. E aí teve um dia que foi atividade de mulheres, eu fui lá fora para conversar com uma delas e vi o povo saindo com sacolas e sacolas de pão. Falei, nossa, essa sacola também podia ter logo, né? Ia ficar mais legal. Aí eu coloquei o logo na sacola. Então, o que a gente fez com esse dinheiro, né? A gente conseguiu ajudar na campanha da reforma um pouquinho, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque através dessa vendinha de pães, você faz muita amizade. É gente pedindo receita, é gente falando dos seus pães, é gente te encomendando, você tem muito contato com as pessoas. Então é muito legal, né? E mesmo pela minha profissão, né? Então também é muito legal que eu tenha um produto no mercado. Eu sou um chefe de cozinha, né? Então acho que isso também me insere no mundo que eu estou, né?